Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Esse é um provérbio oriental que eu gosto bastante, porque ele de certa forma descreve esse aspecto cíclico da nossa história. Uma alternância permanente entre fartura e escassez, guerra e paz, algo que de certa forma molda a personalidade do homem e é também moldado por ele. Eu me remeto aqui à história bíblica lá de Gênesis, da interpretação do sonho do faraó, que mencionava 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. É exatamente isso, essa alternância. E se a gente pensar um pouco em termos de história, vamos falar assim, uma das coisas mais emblemáticas da nossa antiguidade, a ascensão e queda do Império Romano. Olha como tem uma certa associação com isso. O Império Romano não começou grande e gigante. Ele começou de homens simples do campo, agrários, que tinham ambições, tinham sonhos, tinham motivação, tinham desconforto, que os moveu a conquistar, a lutar, a derramar sangue, a realmente se dedicar, se entregar totalmente a crescer, a conquistar. Foram tempos difíceis de muita luta, que geraram tempos mais fáceis, de fartura, de festas, de luxúria, de orgias, enfim. Deram uma arrefecida no ímpeto de ter algo pelo que lutar. Ao mesmo tempo, além das fronteiras do Império, viviam povos que não falavam latim e eram por isso conhecidos como povos bárbaros. Esses povos estavam num momento não tão fácil. Eles estavam no momento mais inicial do estágio da sua história, em que a luta pela sobrevivência ainda era muito dura. Ora, parece que eles estavam bem mais motivados do que os romanos. E num certo momento, quando o Império Romano estava já enfraquecido, eles começaram a avançar sobre as fronteiras e ocupar o Império Romano. E foi o fim do Império Romano, a ocupação pelos chamados povos bárbaros. Claro que não é tão simples assim, é muito mais complexo, com muito mais fatores envolvidos. Mas, de certa forma, guarda sim uma relação entre os tempos difíceis e como isso molda o caráter, a motivação, a garra do homem. E isso fez a nossa história o que ela é. Isso está intrínseco na nossa espécie. Por falar em espécie, esse aqui é o canal Sapiens, o meu nome é Hansen. Nesse canal nós falamos sobre fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Mas vamos lá, então vamos definir. O que é um homem forte? O que é um homem fraco? O que é um tempo difícil? O que é um tempo fácil? Eu não vou dizer aqui que o homem forte é o homem fisicamente forte, obviamente não é isso. Eu vou me remeter aqui à pirâmide de Maslow, das necessidades humanas mais básicas. Eu tendo a correlacionar os homens mais fortes com aqueles que estão na base da pirâmide, ainda lutando por água, comida, por abrigo. Esses homens são muito mais motivados, eles têm muito mais garras, os seus instintos mais primitivos estão mais aguçados. No outro extremo, no outro oposto, os homens que já atingiram a satisfação dessas necessidades mais básicas e buscam mais uma autorrealização, tendem a não ter a mesma motivação. Para exemplificar isso, eu gosto de mencionar o ex-campeão mundial de peso pesado, o grande lutador Larry Holmes. Ele, em mais de uma ocasião, contou uma história da dificuldade que ele tinha na infância, acompanhando a mãe dele nas filas do Exército da Salvação para pegar roupas usadas para poder usar. E ele dizia, eu tinha algo pelo que lutar. Então, esta motivação de quem está na base da pirâmide é o que eu considero um homem mais motivado, é o que eu chamo de um homem forte. Trazendo isso para a nossa história, vamos falar um pouquinho então de como estaria hoje a humanidade. Nós estamos passando por tempos mais difíceis, por tempos mais fáceis. Não dá para falar do planeta como um todo, né? Nós teríamos que segmentar em várias partes. Vamos simplificar bastante para poder dar um exemplo. Vamos dividir o mundo em Oriente e Ocidente. Falando de Ocidente, vamos nos remeter ao velho continente, a Europa. A Europa passou, no século passado, por momentos dificílimos. Passou por 2 guerras mundiais, com enormes privações, mortes, uma provação realmente muito grande. E esses momentos de enorme dificuldade criaram homens muito fortes, que levaram a Europa a um patamar de bem-estar muito grande.
Vieram os baby boomers, veio o welfare state, e a Europa passa por um patamar hoje de um bem-estar como talvez poucas vezes visto na história da humanidade. Mas isso, de certa forma, leva a um arrefecimento do ímpeto de lutar, da força, da garra, e muitas lacunas na sociedade são deixadas, principalmente, por exemplo, no mercado de trabalho, onde as vagas mais modestas muitas vezes são preenchidas por homens que estão muito motivados na base da pirâmide e que estão dispostos a ocupar esses espaços. Esses homens vêm em grande parte de fora da Europa, vêm de lugares como África, Oriente Médio e assim por diante. E com sua garra, com sua motivação de quem está na base da pirâmide de Maslow ainda, eles tendem a lutar com muita força, com muita dedicação e ocupar cada vez mais espaços. Espaços esses que também são deixados, de certa forma, por uma lacuna na demografia do europeu moderno. Em alguns países da Europa, os casais não atingem a taxa de fecundidade mínima necessária para se manter a população estável, tendem a decair. E esses lutadores que vêm de outros continentes tendem a ter famílias numerosas. Ora, a equação é simples, eles vão ocupar cada vez mais espaço e vão ter cada vez um papel mais relevante dentro das sociedades europeias. E o que isso significa? Que a Europa está sendo conquistada? Não necessariamente. É só mais uma mudança demográfica, cíclica, como a gente vê permanentemente na nossa história. Vamos falar um pouco também do outro lado do mundo. Vamos falar de Oriente, falar um pouquinho de China. A China, no século passado, também passou por privações terríveis. Além de guerras, teve um regime desastroso que levou a uma crise de fome como talvez jamais vista na história da humanidade. Isso com uma série de ações, inclusive Partido do Povo e alguma coisa também do Estado, começou a ser revertido após a morte do Mao Tse-tung. E a China começou a ter uma condição tal que seus cidadãos pelo menos podiam comer o mínimo de calorias, ingerir o mínimo de calorias necessárias diariamente. Hoje isso está sendo revertido, a China está tendo cada vez mais bem-estar social, está longe ainda de ter patamares parecidos com Europa, América, outros lugares do Ocidente, mas vem numa crescente muito grande. Só que tem uma população gigantesca, um enorme mercado consumidor e potencial, e está longe de ter a plenitude dos seus anseios e necessidades atingidos. Significa que é uma enorme massa de lutadores que em algum momento vão ocupar um espaço muito relevante na geopolítica mundial. Temos que estar atentos e de olhos bem abertos com a China. E o nosso Brasil? Em que pé nós estaríamos? A situação do Brasil é curiosa, porque por um lado nós não somos um país de famintos, nós não estamos mais completamente na base da pirâmide de Maslow, mas nós estamos muito longe de atingir o patamar de status, de bem-estar social de uma Europa ocidental, por exemplo. Mas nós temos discursos estranhos, políticas esquisitas, como se nós já tivéssemos chegado lá. Isso nos coloca numa situação pouco comum. Como isso se reflete no típico homem brasileiro, então? Em que patamar nós estamos? São tempos fáceis, são tempos difíceis? O brasileiro é um homem forte, é um homem fraco? Não sei. Eu vou tentar parodiar aqui Renato Russo. Veste estranha, gente esquisita. E vou dizer que no Brasil, tempos estranhos geram homens esquisitos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.